por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contrato, né? Contrato é algo que a gente só lembra quando dá problema, né? E esse tema é muito importante aqui para nós e também para os nossos clientes. Então eu achei interessante trazer aqui o Dr. Thiago, que é especialista principalmente em contrato aqui de locação para construção civil, não só locação, né? Mas contrato de venda. E eu acho que é um tema bastante importante que poucos tomam ciência, né? De falar sobre esse assunto. Mas eu achei muito interessante em trazer aqui para nós. A gente sabe que o público aí da construção, você engenheiro, administrador, às vezes está aí preocupado com a obra e passa despercebido alguns detalhes com relação ao contrato. Então nós estamos aqui hoje para desmistificar aí com vocês. E aí, amigos da construção, estamos aqui novamente com o Metro Talks. Meu nome é Renato Caetano, sou host desse projeto maravilhoso aqui da Metroform e hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo, o Dr. Thiago Melling. Thiago, Renato, obrigado eu por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contrato, né? Contrato é algo que a gente só lembra quando dá problema, né? E esse tema é muito importante aqui para nós e também para os nossos clientes. Então, eu achei interessante trazer aqui o Dr. Thiago, que é especialista principalmente em contrato aqui de locação para construção civil. Não só locação, né? Mas contrato de venda. E eu acho que é um tema bastante importante que poucos tomam ciência, né? De falar sobre esse assunto. Mas eu achei muito interessante em trazer aqui para nós. A gente sabe que o público aí da construção, você engenheiro, administrador, às vezes está aí preocupado com a obra e passa despercebido alguns detalhes com relação ao contrato. Então nós estamos aqui hoje para desmistificar aí com vocês. E aí eu queria trazer o Dr. Thiago, queria que ele se apresentasse, Thiago, e falasse um pouquinho da sua trajetória. Fica à vontade. Maravilha, eu queria agradecer inicialmente, Renato, pelo convite desse projeto maravilhoso, Metro Talks. E para mim é uma honra muito grande fazer parte desse projeto, estar aqui hoje para a gente debater um pouquinho sobre as agruras, as dificuldades, as sugestões, o que sempre dá para a gente pensar quando a gente está falando nessa perspectiva contratual. Excelente. Meu nome é Thiago Melling Braga, eu sou sul-mato-grossense, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E me formei no ano de 2012 e logo na sequência, lá em 2013, já vim para São Paulo. Aqui me estabeleci, buscando inicialmente fazer uma especialização e fui muito bem acolhido e não teria como deixar de falar a respeito disso, pelo Dr. Renato Leal também, que é uma pessoa que me ensinou grande parte do que eu sei hoje a respeito desse lugar do mercado, né? Da construção civil, da locação de equipamento móvel para construção civil. Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna, né? E aí comecei a trabalhar então no escritório dele lá em 2013, enquanto fazia minha especialização. Eu costumo brincar, né? Que inicialmente ainda não sabia muito em que área do direito atuar, mas sempre gostei muito de estudar e fui buscar então a base, né? O direito constitucional. Então, fiz ali minha especialização na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, no ano de 2013 comecei. E a minha ideia, na verdade, aqui quando cheguei era fazer a especialização e voltar para a minha realidade, sou mato-grossense, para Campo Grande, né? Sim. Sentia bastante saudade de casa. Eu sou brinco, né? Sou um matuto, um pantaneiro. E depois dessa especialização, ou melhor, durante ela, quase que no final, eu manifestei essa vontade, talvez, de voltar para casa e tudo. E até então o pessoal do escritório falou: Thiago, a gente tem gostado muito do seu trabalho e a gente tem uma oferta para te fazer para você passar a compor a nossa sociedade. Então também por isso sou muito grato ao Dr. Renato. Muito e bom. aí por aqui continuei, depois fiz meu mestrado também na Pontifícia Universidade Católica e depois o meu doutorado lá já quase que no final da minha trajetória em São Paulo, que foi o ano de 2023. Então por aqui fiquei durante 10 anos. E retornei a Mato Grosso do Sul, então, em 2023. Mas continuei lá atuando com locação de equipamento móvel para construção civil, com o direito contratual, com essas questões relacionadas a esse nosso bate-papo no dia de hoje. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, sabe? Legal. Vou mandar um abraço aí pro Dr. Renato Leal também, um querido, né? Quero logo trazer ele aqui também para dar uma palavra aí para nós. E
você até já meio que mencionou, Thiago, mas assim, a gente sabe que o escritório lá do Dr. Renato Leal tinha outras especialidades, né, que não só locadoras, mas especificamente você, como que você entrou nessa área? Foi quando ele te contratou, já foi específico para isso ou foi algo que você foi gostando ali? Porque a gente percebe, eu tive muito contato com você, né, o pessoal lá da Metroform, e a gente sempre viu que você tinha uma dedicação diferente para essa área de locação. Como é que foi isso? Era algo realmente que bateu, que você gostou? Como que você foi parar aí para se tornar um especialista, vamos dizer assim, né? Eu gostei muito desde o início, né, nessa perspectiva. A gente também, né, no início da profissão, a gente se apaixona rapidamente por muitas coisas, mas eu acho que permanecer nesse ramo foi uma escolha, porque efetivamente eu acho que o direito, na verdade, os ramos do direito, né, que se interrelacionam com essa questão da locação, especialmente o direito civil, tanto o contencioso quanto o consultivo, e também o trabalhista e também o tributário, especialmente quando a gente fala do ISS, do ICMS, acho que a gente vai ter um momento para falar isso mais para frente, mas foi um escritório que já trabalhava com essa área, tinha outras áreas também, né, mas já trabalhava bastante com essa área, e aí quando eu cheguei, comecei a atender mais diretamente a Metroform e fui cada vez mais me especializando nessa área. Que a gente brinca que não é uma especialização muito no ramo do direito, né? A gente acaba se especializando num ramo do que o cliente faz. E aí, com isso, a gente vai estudando cada vez mais a fundo o direito. Então, é um ramo de negócio. E isso eu me apaixonei. Me apaixonei pelas questões contratuais, me apaixonei pela necessidade da gente também de ser um mercado muito dinâmico, ou seja, você está sempre sendo desafiado a todo momento a buscar soluções para o seu cliente, buscar soluções que sejam efetivamente, aqui até sendo redundante, soluções efetivas, né, que você garanta ali diante dos problemas que vão acontecendo, soluções que sejam prospectivas, que sejam soluções que venham trazer para o cliente tudo aquilo que ele espera e imagina. Então, foi algo que realmente me despertou muito. E aí, claro, como toda área, eu tenho hoje meus alunos de graduação, alunas também, me perguntam, e na semana passada, por coincidência, um deles me perguntava, professor, o que eu preciso fazer para traçar esse mesmo caminho, né? E eu comecei dizendo para ele, olha, primeiro eu acho que você deveria procurar, na verdade, um outro espelho, porque eu não quero ser absolutamente espelho para ninguém. Meu objetivo sempre na minha carreira foi fazer o melhor que eu consigo e me desafiar diariamente. Mas eu acredito que aquilo que a gente faz com dedicação, que a gente se propõe a fazer, tem que sair bem feito. Então, eu sempre tento passar isso também na sala de aula para dizer, olha, seja nos ramos em que eu atuo, seja em outros ramos, seja aqui durante a sua graduação, faça com vontade, faça com amor, faça com dedicação. Então, acho que esse foi um desafio que me foi lançado lá atrás, que depois, cada vez mais, eu busquei sempre caminhar lado a lado com esse ramo de negócio. E aí, a partir dele, ramificar e cada vez mais verticalizar, como a gente diz, sim, né? Diante do dia a dia, das questões, aprendendo. Então, acho que foi basicamente essa a minha trajetória aí. Muito legal, muito bom. E o que você enxerga no mercado de locação que você acredita que pouca gente enxerga? Eu acho, Renato, de modo geral, que trabalhar distanciado um pouco da prática não permite efetivamente que aqueles que vão buscar atuar com esse mercado entendam efetivamente os problemas reais, sabe? É claro que se especializar, estar nos bancos escolares, aqui no caso nos bancos universitários, é muito relevante, é muito importante, mas estar com uma atuação prática, entendendo quais são as questões primordiais do cliente no dia a dia, tentando compatibilizar o que a empresa para a qual você advoga precisa, quais são as questões que se relacionam com eventuais questões trabalhistas, como é que você se relaciona com a outra ponta, né, com o seu cliente final ali, as construtoras, as incorporadoras. Eu acho que é entender o dia a dia e eu acho que é trabalhando nisso que a gente consegue perceber diariamente, né, questões que outras pessoas não percebem. Então, por isso que eu digo e sempre rememoro essa questão de que falar sobre um ramo do direito é muito importante. Vamos falar sobre direito civil? Vamos falar sobre como é que esse direito civil vai se dar no processo? Então, nós vamos falar sobre processo civil? Nós vamos falar sobre trabalho, sobre processo do trabalho, sobre as implicações previdenciárias, a gente vai falar sobre direito tributário.
Mas isso, né, na letra fria da lei, na letra fria dos livros, às vezes buscando um conhecimento acadêmico, que nem sempre os professores que estão ali têm uma vivência prática também, traz, de certa maneira, um distanciamento. Né? E aí eu acho que atuar na prática e cada vez mais, né? Ou seja, aquilo que a gente vai fazendo reiteradamente vai se tornando cada vez mais familiar para a gente, mais comum. O que também não significa dizer que a gente precise ter essa tranquilidade de que a gente sabe tudo. Muito pelo contrário, a gente está sempre aprendendo, diariamente o desafio é esse, aprender constantemente. E eu acredito que o que, para quem atua, né, efetivamente nesse mercado, especialmente na parte jurídica, estar na prática e vivenciar os problemas, problemas aqui no bom sentido, né? As questões, as dificuldades e as soluções, que é o mais bacana, né? De parte a parte é você, depois de uma longa reunião, estabelecer ali quais são as cláusulas que ambas as partes resolveram ceder e tudo mais, né? Então, acho que talvez esse seja o principal mote, assim, ou seja, verificar do ponto de vista prático, nesse ramo de locação, o que eventualmente os bancos universitários não nos permitem analisar numa perspectiva simples e tão somente acadêmica. Eu acho que essa é a grande questão, assim, que eu deixaria. Legal, muito bom. E, bom, a gente avalia vários contratos, o doutor sabe, mensalmente, né? Eu até gravei agora, vindo para cá, falando um pouquinho, porque a gente sempre recebe feedback de clientes lá, às vezes o pessoal fala, poxa, mas vocês são muito rigorosos lá com o contrato, a gente tem uma discussão ampla sobre cláusulas, né? E eu sempre costumo dizer que quem não discute contrato é justamente porque talvez ou não entende a responsabilidade ou porque acha que não vai conseguir cumprir ele em algum momento, porque eu acho que toda pessoa que se preza, ela tem que analisar o texto e estar de acordo, não é nem uma questão de puxar nem para um lado e nem para o outro, é que tem contratos que a gente vê que realmente é leonino, que está muito levando muito para um lado. Eu acho que contrato bom é um contrato equilibrado para ambas as partes, né? Mas eu percebo muito que empresas técnicas e até que eu considero organizadas, eu ainda percebo negligência ainda de contratos, né? E aí eu gostaria de perguntar para o doutor o seguinte, por que o doutor acha ainda que esse tipo de empresa que já é técnica, é organizada, ainda negligencia contrato? Renato, é uma pergunta bastante interessante, né? O que eu gostaria de trazer inicialmente é lembrando que, felizmente ou infelizmente, aqueles negócios que eram feitos antigamente, né? Talvez na época dos nossos bisavós, dos nossos avós, que a gente costumava falar no bom jargão popular, né? No fio do bigode. Exato. Eles não cabem mais, né? Porque efetivamente a sociedade evoluiu, a capacidade negocial é outra, a tecnologia está aí se apresentando cada vez como uma necessidade premente para todas as empresas, não só do ramo de locação, mas para as construtoras, para as incorporadoras, para os escritórios de advocacia, por que não, né? Sim. Então, me parece que relativizar essas questões ou, eventualmente, deixá-las de lado, por vezes pode ser uma cultura empresarial, que na minha concepção, e eu respeito aqui quem entende de maneira diversa, mas na minha perspectiva é uma cultura já ultrapassada. Ou seja, é importante a gente pensar e analisar essas questões. E de outro lado, você muito bem pontuou, né, aliás, como sempre, que isso às vezes é uma tentativa de dizer, olha, a gente não precisa de contrato agora, não, a gente vê isso depois, numa perspectiva talvez de sabendo quais poderiam ser os eventuais descumprimentos contratuais, tentando se esquivar de uma maneira aqui, utilizando um termo não muito agradável, mas de uma maneira maliciosa, a essas cláusulas do contrato. Porque quando você não quer assumir obrigações e colocar isso efetivamente, como a gente diz no bom português também, no papel, quer dizer que por alguma razão você teme quais seriam as questões futuras que isso te traria, ou seja, quais são as obrigações que você não quer assumir, não quer se comprometer, Sim. Porque eventualmente você pode, de certa maneira, buscar no futuro próximo ou não um eventual descumprimento. Mas eu acho isso, assim, eu entendo, na verdade, de maneira bastante veemente que os contratos, eles precisam ser celebrados, eles são essenciais, e aí eu acho que uma outra questão que é bastante interessante, que eu acho que a gente vai chegar nela um pouquinho mais adiante,
é uma questão relacionada às especificidades que cada contrato tem, né? Porque o direito civil, de um modo geral, ele traz consigo algumas obrigatoriedades que a própria lei impõe. O que eu quero dizer com isso existem contratos que têm uma forma específica para eles serem, entre aspas aqui, não é o termo mais técnico, mas para eles serem válidos, para eles produzirem os seus efeitos. Sim. Se você não o faz daquela maneira, ele tem um problema formal, um problema de forma, e, portanto, você tem ali como discutir uma eventual aplicabilidade ou não aplicabilidade desse contrato. E existem outros contratos que você não tem, óbvio, o Código Civil traz ali algumas questões meio básicas, né? Você ter capacidade, o objeto ser lícito, determinável, mas dentro dessas questões é importante você entender que tipo de contrato você tem, né? E é importante nessa perspectiva, voltando ao início da nossa conversa, trabalhar com profissionais que efetivamente entendam daquela respectiva área. É claro que hoje a gente não pode mais pensar e conceber aqueles profissionais generalistas, né? Sim. Que sabem de tudo um pouco. É óbvio que entender tudo um pouco é muito bacana, né? Até voltando à minha história, eu tenho um grande amigo que também foi consultor externo lá do escritório, Dr. César Peghini, mando até um abraço para ele aqui, e ele brinca comigo que, Thiago, você no final das contas fez especialização, mestrado, doutorado e se tornou um especialista em generalidades, porque você entende tudo da Constituição, mas é uma brincadeira comigo, na verdade, porque a Constituição acaba se espraiando por todas as áreas, mas não tem como mais hoje se admitir em grandes empresas, né, independente do ramo, essas questões mais generalistas. É claro, é importante você ter um corpo jurídico coeso, ou eventualmente até alguém que ocupe juridicamente uma posição de conselheiro, né, com um determinado assento, que vai inicialmente entender as questões, mas que vai depois avalizar aquelas informações com ramos específicos, né, e de especialidades dentro do mercado. Então, eu acho que é importante separar um pouco essas questões e dizer que o contrato ele segue sendo, na minha maneira de enxergar, essencial. Legal, ótimo. Eu ia fazer uma pergunta aqui que vai complementar, porque eu rodo muito construção civil, né? E eu corro bastante obra, converso com bastante empresas, tenho contato com empreiteiros, tenho contato com consultor. E quando a gente fala empreiteiro, não é empreiteiro de empresas maiores, são empreiteiros, microempreiteiros ali que fazem serviço dentro das obras menores, e então tem pouco pessoal, são empresas pequenas. E às vezes eu ouço assim, minha empresa é pequena, eu não tenho muita preocupação com o contrato. E aí eu pergunto, existe diferença entre uma pequena empresa ou uma grande empresa quando você se preocupa com o contrato? Não, de maneira nenhuma. A preocupação, seja uma empresa pequena, média ou de grande porte, ou mesmo multinacional, me parece claro que a preocupação tem que ser a mesma. Claro, você, a depender de quem é o seu interlocutor, de quem é o seu contratante ali no final das contas, isso faz com que você tenha uma capacidade, inclusive, como a gente estava falando, né, deixar às vezes um pouco o juridiquês de lado, você alterar algumas palavras para que torne mais fácil, para que aquela pessoa eventualmente não tenha um jurídico próprio, mas ainda assim é muito relevante que essa pessoa tenha um jurídico próprio, que ela se preocupe com essas questões contratuais, porque no final das contas, o que a gente não pode deixar de lembrar aqui é que existem dois tipos de segurança, grosso modo falando, puxando sardinha para o lado do constitucional. Existe a segurança pública, um direito de segunda geração, um direito fundamental de segunda geração, um direito social, que é uma ideia prestacional. O Estado é obrigado a nos garantir segurança pública. E existe um outro tipo de segurança que a Constituição traz de maneira muito clara, que é um direito de primeira geração, um direito fundamental de primeira geração de dimensão, que é a segurança jurídica, que cada um de nós quer ter, seja pessoa natural, pessoa física ou eventualmente pessoa jurídica também, por que não? Muito importante, ter essa segurança. E essa segurança, quando você pensa num contrato, mesmo você sendo um pequeno empresário, um microempresário, é uma ideia de que esse contrato traz segurança não só para a empresa que está sendo contratada, que às vezes está propondo aquele determinado contrato, aquelas determinadas cláusulas, mas é também uma perspectiva por parte do próprio contratante. É ter ali estabelecido, de parte a parte, quais são as obrigações, os direitos, os deveres que você assume. Então, me parece também, e aí retornando ao que a gente falava, que por vezes, mesmo sendo pequena a empresa, do ponto de vista do porte, é uma questão de cultura empresarial que precisa ser implementado desde os primeiros
digo dias de vida, entre aspas, da empresa, né? Uma vez criada ali a sociedade empresária, às vezes a gente... Estou usando linguagem não tão técnica, estou chamando aqui empresa de sociedade empresária, como se fossem sinônimos, mas a ideia é que, criada aquela empresa, aquela sociedade empresária, é importante ter essa cultura de celebrar contratos. E não só para fomentar a atividade da qual eu exerço, né, a advocacia, né, e garantir que esses profissionais também sejam remunerados, bem remunerados, mas é uma perspectiva bastante significativa no sentido de dizer, olha, é importante se preocupar com isso. Porque não é uma segurança simples e tão somente para a empresa que é ali a contratada. Mas quem está contratando também precisa saber quais são as suas obrigações, seus deveres, quais são os seus direitos, quais são a sua capacidade negocial. De falar, ó, Renato, pô, eu sou pequeno, será que isso aqui você não consegue? E eu sei da abertura que você tem, entre aspas, né, do jogo de cintura, da tranquilidade em lidar com todos os clientes. Então, eu não vejo isso como algo que deva impedir, muito pelo contrário. Pequeno, médio ou grande, trabalhando aqui no nível nacional ou internacional, o contrato tem mesmo que ser essencial, fundamental. Tem que ter o mesmo cuidado, né? Tem que ter sempre o mesmo cuidado. É claro que às vezes, como a gente estava falando, você relativiza um pouco. Você às vezes tem que explicar uma reunião, às vezes um pouco mais alongada, né? Explicando quais são os termos e tudo mais. Mas o fato é que, grandemente, essas pessoas que trabalham já nesse ramo, seja pequeno, médio ou grande, eles já entendem muitas vezes essas questões. E é importante que assim o façam e sempre procurem profissionais abalizados para estar ali também acompanhando e sabendo que essa responsabilidade que o contrato traz, às vezes é até pré-contratual, né? Ou seja, antes mesmo do contrato ser celebrado, então durante a negociação, você já tem ali algumas obrigações. E aí você depois tem a obrigação contratual e mesmo após o contrato finalizado, entregue ali as suas cláusulas, né? Seus objetivos principais, você tem uma responsabilização pós-contratual, ou pode ter uma responsabilização pós-contratual. Então, isso é bastante interessante para que cada uma das partes saiba exatamente o que está contratando, como está contratando, quais são as suas obrigações. Então, acho que é por aí, independentemente do tamanho. Excelente, muito bom. Considerando essa jornada aí de 14 anos, né? Como que você acha que os departamentos jurídicos têm lidado com o contrato de locação? Você acredita que realmente eles têm uma análise profunda sobre o contrato? Principalmente quando envolve análise de impostos, né? Porque, por que eu faço essa pergunta? A gente percebe muito contrato que chega até nós, onde a gente tem essa percepção que eles querem se resguardar de tudo, mas existe um risco, que não é só o risco de um processual, mas um risco fiscal, né, tributário, que muitas vezes a gente percebe lá, analisando contratos lá na Metroform, que a pessoa não teve aquele cuidado de entender se aquilo vai, de alguma forma, colocar em risco a construtora com relação a recolhimento de imposto. Porque hoje as pessoas, a maioria das pessoas acreditam que o recolhimento de imposto, a responsabilidade é só de quem recolhe, né? Se eu estou emitindo uma nota fiscal, a responsabilidade é minha de recolher. Enquanto que a gente, na verdade, a responsabilidade é mútua, né? E numa eventual problema de recolhimento de imposto, é óbvio que o governo ele vai aonde ele sabe que ele vai conseguir recuperar aquele imposto. E geralmente uma empresa grande que contrata uma empresa pequena, que talvez não tenha um escritório de contabilidade muito bom, não faça aquele recolhimento de imposto, esse ônus fica para a consultora maior ou para a empresa maior. E aí, volta na pergunta, como que você vê? Você acha que realmente os departamentos eles olham para o contrato, no geral, olhando essa parte fiscal e tributária? Renato, eu vou te falar que, invariavelmente, a gente analisa bastante contrato, como você mesmo disse, né? E o que eu percebo na realidade prática, eu vou tentar dividir aqui a minha resposta em 3 momentos. A primeira é dizer, olha, é preciso ser feita uma diferenciação entre o contrato de locação de equipamentos móveis para construção civil, né? Finalidade precípua que a Metroform já faz há muitos anos. Claro que tem outros produtos, né? Se é que a gente pode chamar de produto, mas usando uma linguagem não técnica assim, tem outras possibilidades contratuais. Mas o que eu quero dizer quando a gente pega, às vezes, grandes empresas e vai debater alguns contratos, invariavelmente a gente se depara com uma primeira dúvida que é quase que em todo o caso. Qual contrato eu devo assinar, né? De certa maneira, a empresa que está ali contratando busca dizer, olha,
aqui eu tenho uma perspectiva de que vocês assinem o meu contrato. Isso, às vezes, faz com que, efetivamente, do ponto de vista interno, eles queiram o quê? Buscar a tranquilidade do seu jurídico interno, do seu contábil interno, mas sem entender as questões que estão por trás dessa especificidade, né? Então, a gente tem essa primeira questão de diferença aí, né? Nem sei se mais à frente a gente vai continuar tratando dessa questão, mas depois a gente pode aprofundar sobre essas questões. Vou falar um pouquinho de contrato de empreitada global, perfeito. Né? Então, ótimo. Então, nesse momento, eu vou me limitar a dizer isso. E aí eu acho que... E aqui, veja, não é uma crítica, né? Mas eu entendo que muitas vezes você percebe ali a tentativa de puxar a sardinha para aquela determinada brasa ou a brasa para aquela determinada sardinha e sem a preocupação de estabelecer, do ponto de vista tributário e contábil, de quem são as responsabilidades pelos recolhimentos daquele tributo. E isso, de certa maneira, tem agora, nessa segunda parte da minha resposta, um impacto direto, que é a própria reforma tributária, né? Exato. Então, quando a gente passa a pensar sobre isso, e aí eu tenho tomado muito cuidado, a gente conversava antes aqui da gravação sobre a implicação ou as implicações que a tecnologia tem trazido, não só para esse mercado, mas para todos os mercados de modo geral, para a nossa vida, né, em como a gente encara, isso muito marcado também pelo que aconteceu lá na pandemia. Mas o que eu percebo muito do ponto de vista tecnológico, e já vou concluir essa segunda ideia, é que eu tenho estado cada vez mais preocupado com pessoas que vendem soluções mágicas do ponto de vista contábil e tributário, com base numa reforma tributária que nem ela própria está muito bem conformada, né? A gente está num ano teste aí, 2026. A gente tem ali, a partir de 2027, efetivamente, algumas questões que serão impactadas aqui sem qualquer tipo de juízo político partidário, porque não é essa a finalidade, mas as eleições vão ditar muito como é que a reforma tributária eventualmente vai continuar acontecendo ou vai alterar, se virá uma revogação, se ela será total, parcial, como é que as questões vão se aclimatar a partir também do nosso pleito eleitoral. Mas o que eu quero dizer é, sem essa preocupação, sem entender sequer como é hoje, fica difícil que a gente se depare cada vez mais quando a gente abre hoje um LinkedIn menos, mas o Instagram, a gente percebe muitos profissionais vendendo soluções mágicas, sendo que aí ainda a gente nem tem mesmo a perspectiva de quais são as alíquotas. O que a gente tem, claro, é uma ideia que já é trazida há muito tempo, tem até súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 31, aqui sendo um pouquinho mais técnico, para dizer que o ISS, ou seja, o Imposto sobre Serviço, não se aplica às locações. Porque, efetivamente, aí fazendo uma diferenciação aqui até um pouquinho técnica, locação não é prestação de serviço. Então, o que acontece na prática, às vezes, quando você está diante de um cliente que é um construtor, que é um incorporador, ou que ainda não entendeu muito bem essa dinâmica, ele diz, não, mas aqui, especialmente os municípios, né, que cobram, falam, mas aqui tem ISS, de quem vai ser a responsabilidade. Então, se você não tem isso muito bem delimitado no contrato, a gente sempre... sempre não, hoje menos, mas em muitos momentos a gente teve que impetrar mandado de segurança contra algumas municipalidades, dizendo, olha, aqui não tem ISS, porque locação não é prestação de serviço, locação é uma obrigação de dar, uma obrigação de entregar. Isso, inclusive, consta do nosso contrato, né? Tem toda uma preocupação para dizer, inclusive, já pensando nessa perspectiva que eu estava dizendo para você, pós-contratual ou que eventualmente novos impostos, né? Que imposto é espécie, né? Vamos chamar aqui do gênero tributo. Então, existindo tributos, novos tributos, de quem será a responsabilidade? Será que nós vamos ter que sentar de novo à mesa e decidir de quem vai ser? Será que a gente vai partilhar isso? Então, isso está muito atrelado, efetivamente, a essa ideia agora da reforma tributária, né? Se é que ela vai mesmo produzir todos os frutos tal como ela está hoje, né? Conformada. Então, o ISS vai dar lugar ao IBS, tem uma perspectiva sobre o imposto de valor agregado, o IVA, como é que isso vai se dar. Então, tudo isso é um momento, especialmente agora para os contratos que estão sendo conformados, nesse atual momento, é importante pensar sobre isso, para os impactos que virão no futuro. E com base nos contratos que a gente já tem, que já caminham muito bem, eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza, percebo isso na prática, que algumas vezes os departamentos internos de grandes empresas não têm essa acuidade. Volto a dizer que não é uma crítica, mas é justamente por talvez não estar atuando sempre nessa área, né? Nessa perspectiva, com essas questões. Então é importante a gente delimitar, né? De quem são essas responsabilidades, até para que você não tenha futuramente um passivo tributário gerado
para uma empresa de locação, por exemplo, porque a parte contrária, sendo ali o contribuinte legal daquele determinado tributo, não fez, não recolheu, e aí você tem um impacto aí, às vezes, fiscal, porque aqui também, sem grandes críticas, o fisco às vezes busca, como você disse, que alguém quite aquela conta. Depois Sim. vocês vão discutir de quem era a responsabilidade, como é que a gente vai interpretar aquela determinada lei, ou como é que a gente vai interpretar o dispositivo da Constituição que estabelece isso. Mas o fato é que eu diria que é bastante relevante essa questão. Não acho que é algo que tem sido muito bem analisado, conformado, verificado. E fica aqui, inclusive, uma sugestão para que a gente possa também debater essas questões, verificar quais são essas dificuldades de maneira franca. Porque também tem isso, né? No mundo corporativo, às vezes, o que a gente percebe é que as pessoas têm uma certa dificuldade de dizer, olha, isso eu não sei, eu acho que isso é importante a gente entregar para uma outra pessoa. Um especialista. Isso, um especialista, especialmente porque tem aquela ideia de, se eu disser isso pro meu superior hierárquico, talvez ele fale, bom, essa pessoa, né, não serve então para estar aqui, porque ela não sabe resolver. Mas efetivamente eu acho que a humildade é sempre fundamental. Dizer, olha, isso eu não sei, isso eu preciso fazer diferente. Então por isso também me causa preocupação aí, tentando fazer um apanhado geral dessa minha resposta, no que a gente tem visto na prática aí, de muitas soluções sendo dadas a essa reforma tributária, sendo que ela ainda está engatinhando. Não que não tenhamos que nos preocupar com ela, com certeza, já temos nos preocupado, já temos verificado quais são os impactos dela no futuro, principalmente nos contratos que estão sendo conformados, já estavam sendo conformados, estão sendo conformados a partir de agora, mas eu acho que isso ainda é algo que eu não sou aquele favorável a vender a tragédia para depois ser contratado para vender os lenços, sabe? Sim. Eu prefiro ser muito honesto, direto, transparente com os clientes. Olha, hoje o que a gente tem é isso, a gente pode fazer, buscar uma complementação numa análise contábil e tudo mais, mas eu acredito que o caminho que eu tenho percebido é que cada vez mais essas empresas vão ter mesmo que trazer consigo preocupações tributárias e contábeis um pouco mais específicas, que é o que eu não vejo acontecendo no atual momento ainda. Legal. Bom, eu quero comentar 2 pontos aí. Primeiro, da reforma tributária, que a gente percebe que nós estamos no 5º ano do mês, né? E a tamanha nota de correções de alguns pontos que já vem acontecendo são, assim, absurdas, né? Então, a gente percebe, aí é uma opinião particular minha, que a coisa não foi muito bem analisada em profundidade, né? Vários setores vão ser impactados, né? O nosso setor de locação, a gente já vem fazendo um trabalho amplo para avaliar qual é o impacto do imposto. É legal você saber que você tem 2 impostos base lá que você vai estar recolhendo, mas assim, não foi feita uma análise ampla para entender o que ia ser o impacto em cada segmento do negócio. No nosso negócio vai ter um impacto muito grande, então eu acredito que as empresas que não se organizarem, as empresas que não ganharem em eficiência, muito provavelmente vão ter problema aí daqui uns 2 ou 3 anos, né? Porque a reforma, ela, num primeiro momento, ela é gradual, né? Então, nos primeiros anos, se a pessoa não tiver um bom contador, um especialista em tributário ali, ele vai ser pego de calça curta daqui 2, 3 anos, né? Porque esse ano aqui não vai ter impacto, que é como se a gente estivesse fazendo uma escolinha para ver como que vai acontecer. O ano que vem a gente já tem um impacto menor, mas, de qualquer forma, vai impactar em termos de recolhimento de imposto para o nosso setor, né? Então, eu vejo que muita gente ainda não está se preocupando. Eu venho participando dentro de palestras, dentro das associações, sou voz ativa em sempre estar dizendo, gente, nós precisamos se preparar, precisamos ganhar corpo aqui, porque isso vai impactar o nosso negócio. Concordo com o doutor quando fala também que o resultado das eleições de outubro vai, vamos dizer, criar um norte para o futuro de como que vai se conduzir essa nova classificação. E então, assim, como esse ano é um ano de teste, eu vejo poucas empresas se preocupando, né? Às vezes você pega um advogado tributário, uma pessoa que entende mais do processo, você pode pagar essa pessoa para fazer um estudo mais amplo dentro do seu negócio, até juntar uma rede de empresários e as pessoas não querem porque tem custo agora, só que o custo maior é no futuro, né? E pegando isso como um gancho,
eu venho sempre fazendo reuniões com donos de consultoras, com CEOs, com diretores, e eu sempre que eu posso, eu discuto com relação ao contrato de locação, porque sempre vem à mesa, né? A gente faz negócio com vocês, mas, poxa, o pessoal jurídico aqui fica enchendo o saco aqui, porque, vocês querem mudar todos os nossos contratos, e aí eu falo, olha... me permita a fazer uma observação, mas o contrato que vocês querem estabelecer para as locadoras é um contrato de empreitada global, onde vocês estão pensando em se resguardar, mas vocês estão ficando frágeis na parte de recolhimento de imposto. Porque o que acontece hoje? Quando você contrata uma empresa pequena, que às vezes a empresa não tem tanto lastro, às vezes é só um sócio ali. Se você for olhar a condição financeira, o cara depende do recebimento ali daquele serviço para poder sobreviver, vamos dizer assim. Então, o cara imputa tanta multa, tanta situação dentro do contrato, que se o cara der um deslize ali, acaba que no final do contrato ele vai ter que pagar e não receber. Né? Então, pegando esse contrato que eu acho que é o cerne aqui para a gente discutir, o contrato de empreitada global, no meu ponto de vista, eu sou leigo, né? Mas eu acho que não tem nada a ver com locação, e isso expõe tanto a locadora como a construtora a pagamentos de impostos que estão aqui invisíveis quando a gente não lê o contrato na íntegra. Pegando a sua experiência, doutor, como que você vê essa questão do contrato global, de empreitada global, as pessoas assinando para fornecer equipamento no mercado? Maravilha, Nath. Essa é uma pergunta-chave, né? Eu queria só voltar um pouquinho nessa pergunta anterior, não quis ser deselegante de te interromper. Tranquilo. Mas a ideia é que, assim, o que eu vejo, especialmente naquela questão que a gente falava tributária, né? Inclusive de contratar profissionais da área, seja da advocacia, seja profissionais contábeis, para fazer várias empresas, né? Um pool de empresas contratarem, talvez às vezes o mesmo escritório, o mesmo profissional, para apresentar. É o melhor dos caminhos. Por que eu digo que é o melhor dos caminhos? Porque, invariavelmente, quando você chega numa mesa em que... E não estou aqui eu, né, jogando, entre aspas, contra a minha própria profissão. Mas, por vezes, você percebe que quando você senta numa mesa de negociação, cada uma das partes, às vezes, tem um advogado, uma advogada, fica aquela sensação de que, invariavelmente, tem alguns profissionais, infelizmente, aí eu digo, é uma opinião pessoal minha, que querem demonstrar que um sabe mais do que o outro. E eu acho que, no final das contas, isso é prejudicial para todos. Por quê? Sim. Porque o que você quer ali é resolver o problema do cliente. Então, de quem está contratando, de quem está sendo contratado, então não adianta ficar ali, né? E aí eu percebo que, às vezes, ninguém quer dar, entre aspas, o caminho, né? O mapa do caminho. Dizendo, vamos fazer assim, porque assim você tem uma eventual diminuição de custo ou de carga tributária e tal. Então, pensar nisso de maneira prévia, né? E isso vale não só para esse ramo da locação. Por exemplo, eu tenho atuado muito com planejamento patrimonial e sucessório. Então, é importante, efetivamente, você ter essa expertise empresarial, societária, tributária e estar cercado de bons profissionais, como é o nosso caso, por exemplo, que a gente pensa sempre em trazer um contador. Por mais que o cliente tenha o seu contador, eu também tenho um contador que nos presta serviço. E esse custo, no final, nem é repassado para o cliente, é um custo que eu tenho porque eu prefiro ter segurança jurídica e contábil plena para passar para aquele cliente algo que efetivamente seja crível, seja seguro e ele fique tranquilo para decidir. Então, acho que isso também passa um pouco por essas questões que a gente está debatendo aqui. Ou seja, e aí, pegando o gancho para essa resposta sobre a empreitada global, o que eu acho? Eu entendo, assim, de maneira bastante específica e objetiva que são coisas muito diferentes, né? Porque, como você mesmo disse, a locação tem as suas especificidades. Então, como é que você vai... De quem é a obrigação pela entrega do equipamento? Onde é que ele vai ser retirado? Quem vai transportar? Quem vai verificar a quantidade daqueles equipamentos que estão sendo retirados, para onde eles serão levados? Como é que vai se dar essa dinâmica contratual? Quantos dias esse equipamento necessariamente tem que ficar alocado? Como é que você devolve esses equipamentos? Quais são os documentos fiscais que necessitam estar acompanhando aquilo para você, até para o próprio transportador, evitar problemas que nós já tivemos, por exemplo, em relação a ICMS?
Você está circulando mercadoria entre estados ali, aí você tem um problema. Então, de quem é essa responsabilidade? Isso vai gerando um passivo para quem está alocando, né, para a empresa locadora e às vezes até para a própria locatária, quando na verdade a gente estaria verificando aqui uma perspectiva da própria transportadora. Então, assim, tem questões, muitas delas, que volta àquilo que a gente estava discutindo. Às vezes é muito mais cômodo falar, olha, eu estou te apresentando aqui um contrato de empreitada global de 40, 50 laudas, 80 laudas. A gente já chegou a ver com as condições gerais e as cláusulas específicas de mais de 120 laudas. Nossa. Então assina tudo isso daqui e aí depois a gente vê, né? E aí, de outro lado, eu também acho que isso, do ponto de vista do que se busca, ou seja, de garantir que no final das contas os equipamentos sejam entregues e que cada um saiba quais são as suas obrigações, isso é prejudicial. Porque a gente passa, às vezes, 1, 2, 3, 4 semanas, às vezes, discutindo cláusulas contratuais, para no final das contas, às vezes numa reunião de 1, 2 horas, você conseguir resolver e passar a perspectiva de que, olha, entender quem vai retirar, quem vai devolver, quem vai transportar, de quem é a responsabilidade por isso, se pode sublocar, se não pode sublocar, quais são as implicações, até mesmo tributárias numa eventual sublocação, quem está responsável por isso. Claro que a responsabilidade vem da própria lei, mas contratualmente, dentro do que você pode também esclarecer, é importante isso ficar claro. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da empreitada global, Sim. às vezes você tem uma diminuição do ponto de vista do tempo de efetividade, porque a Metroform, por exemplo, como uma empresa que é referência no mercado, quer locar esses equipamentos, quer atender o cliente o quanto antes, mas aí você fica dentro dessas perspectivas de um jurídico querendo demonstrar, às vezes, que entende mais do que o outro, quando, na verdade, cada um está falando uma língua, né, digamos Sim. assim. Ou seja, a empreitada global, às vezes, impõe para as locadoras algumas responsabilidades que as locadoras não podem assumir. Não só na perspectiva tributária, mas também na quantidade, por exemplo, de documentos que você tem que fornecer. E eu sempre tomo esse cuidado. Gente, nós temos como garantir que todos esses documentos aqui, documentos que às vezes nem são de nossa obrigação, a gente consegue entregar. Porque, veja, se a responsabilidade, às vezes, na grande maioria das vezes, do cliente retirar, e a gente não está ali com uma prestação de serviço, eventualmente, Sim. numa questão de rede, alguma coisa assim. Se é só alocação, simples e tão somente alocação, em tese você vai ter um assistente que vai lá na obra auxiliar. Então, será que a gente precisa discutir aqui 1, 2 semanas um contrato de empreitada global que vai me garantir a necessidade de juntar uma série de documentos que às vezes nem são nossas obrigações para uma pessoa ser deslocada da Metroform, às vezes, para visitar aquele cliente num período do dia, numa parte da manhã, numa parte da tarde, para fazer ali assistência a respeito da montagem, para tirar alguma dúvida do cliente, porque eu sei que também vocês são muito responsáveis na perspectiva da segurança, que é o essencial, o fundamental. Então, me parece que entender, às vezes, que nós estamos falando linguagens diferentes é fundamental. Ou seja, não somos nós, os advogados das locadoras, que queremos impor absolutamente nada. Sim. Mas, no final das contas, às vezes a gente pega contratos de empreitada global que a gente tem que, no final das contas, incluir todas as cláusulas do nosso contrato de locação dentro dele, porque o jurídico, invariavelmente, da parte contrária, se sente mais confortável, mais à vontade de assinar o contrato padrão deles. Mas são coisas diferentes, são ramos diferentes, né? Claro que um engloba o outro, mas as especificidades precisam ser contempladas, para que você não tenha depois surpresas do ponto de vista tributário, do ponto de vista de responsabilidade, inclusive trabalhista, Sim. que é algo, né, que eu desloquei uma pessoa para a obra, mas é diferente quando você desloca uma pessoa. Claro que ela vai usar ali todos os EPIs, claro que ela vai ter um acesso à obra, mas eu não preciso, por exemplo, que ela ocupe um lugar no alojamento. Porque eu estou falando de uma pessoa só que vai visitar ali num determinado momento do dia, que necessariamente não vai utilizar o refeitório daquela obra, que invariavelmente existe nessas grandes obras em que você tem a empreitada global. Então, são questões que eu acho que valem muito a pena serem mencionadas, porque é isso, a ideia é um trabalho conjunto do jurídico das locadoras, com os jurídicos dessas grandes construtoras, incorporadoras, mesmo das pequenas, como a gente disse, ou seja, criando uma cultura, né, dentro dessas empresas, para que a gente tenha efetivamente o que se busca, né, sendo aqui redundante, para que o que se busca é o quê? É ter eficiência, ter eficácia e garantir aos clientes, de parte a parte, segurança jurídica. No final das contas, é isso. Com certeza. Pegando um ponto que o doutor destacou aí, que a gente já, em algumas situações, já viveu, muitos clientes, às vezes... questionam, né, nosso departamento lá de contratos, dizendo o seguinte, ou às vezes até me ligam, né? Poxa, nós não assinamos ainda o contrato, mas porque está indo para a incorporadora,
diante do nosso relacionamento aqui, libera pelo menos a primeira carga, a segunda, e eu comento com eles e às vezes eles acham que isso é uma forma de justificar para assinatura, né? Que acontece? Antigamente, a fiscalização não era tão atuante como é hoje, né? Mas hoje o que acontece? Às vezes você está com um caminhão ali na rua, um fiscal pode, por algum motivo ali, ele desconfiar e ele fala, não, eu vou parar essa carga porque eu quero entender o que está acontecendo aqui. É óbvio que isso acontece com muito mais frequência quando você está numa transação interestadual. Mas já aconteceu, por exemplo, conosco aqui dentro da capital, da fiscalização parar o caminhão ali num semáforo, encosta aí que eu quero entender o que é essa carga. E aí, quando no nosso caso, que a gente faz toda a manutenção do equipamento, o equipamento vai bem pintado, vai manutenido, vai limpo. Se a pessoa não entender muito bem, ele olha para o equipamento e ele fala, esse equipamento é novo. E aí ele está com uma nota fiscal de simples remessa de locação. E aí começa toda a dor de cabeça, que o doutor já sabe que a gente já viveu, que é o cara questionar que eu estou transitando com material novo, com nota fiscal de locação e que eu estou sonegando ICMS dentro do estado de São Paulo. E aí eu falei, não, eu não estou sonegando, esse equipamento é um equipamento manutenido. Ah, mas não, como que é manutenido? E aí a gente tem que trazer o contrato de locação para entender, né? Você fala, olha, essa nota fiscal abrange esse contrato de locação, onde eu vou atender uma obra aqui dentro do município ou dentro do estado. Mas já aconteceu da gente não ter o contrato de locação e aí começa a dor de cabeça, porque aí eu tenho que comprovar a relação jurídica e aí a multa não vai só para a locadora, então é importante você, construtor, saber que a multa vai para a consultora também. E aí não adianta vir para a locadora, mas olha, você não fez a sua obrigação, aí eu tomei uma multa aqui. Aconteceu numa grande consultora aqui de São Paulo, que a consultora também foi multada, multa os dois lados, porque é co-obrigado, né? E aí eu queria que o doutor explicasse, né, para que fique bem transparente aqui, que quando a gente fala em assinar o contrato, não é porque eu quero só a segurança jurídica do contrato, mas porque as fiscalizações hoje em dia, se você não tiver o contrato assinado, ele vai achar que você está fazendo uma transação para não pagar o ICMS sobre o produto, né? Não, com certeza. Essa pergunta também é essencial e é de quem está vivendo as agruras do dia a dia, sabe dos problemas que acontecem efetivamente na locação. E isso a gente, como você mesmo disse, a gente já percebeu em casos práticos, né? E aí é claro que tendo uma boa assessoria jurídica de parte a parte, você no futuro vai conseguir demonstrar como as coisas são, mas é muito tempo perdido, é muita energia gasta, é muita discussão, às vezes é necessidade de judicializar uma questão que se você já tivesse um contrato celebrado, assinado, produzindo seus efeitos, você conseguiria demonstrar mesmo com esse equipamento que está com uma manutenção muito bem feita, que está pintado, demonstrando, olha, na verdade, isso aqui não se tratam de equipamentos novos. São equipamentos que passaram por uma manutenção, que está sendo deslocado do lugar tal, está aqui no meu contrato. O meu contrato prevê, olha aqui a relação de equipamentos, olha aqui os documentos fiscais que foram emitidos com base nesse contrato. Porque você tem esses documentos, especialmente esses documentos contábeis e tributários, que são documentos subjacentes, ou seja, que vêm a reboque, digamos assim, do contrato principal. Que se você não tem o contrato de locação assinado, não quer dizer que esses documentos não possam ser emitidos. Eles vão ser emitidos, até porque, como eu disse lá no início, alguns contratos não tem uma forma específica, ou seja, a lei não obriga que você celebre aquele contrato daquela determinada maneira. Mas é claro que quando você fala de segurança, de parte a parte, inclusive contra terceiros, porque aqui, veja, você tem uma fiscalização, você tem o fisco, às vezes municipal, às vezes estadual, buscando, de certa maneira, a responsabilização, que se as duas partes não têm aquele documento bem conformado, bem delineado, você tem problemas para enfrentar. Você tem que fazer uma defesa administrativa, depois você tem que eventualmente judicializar aquela questão, você tem custos envolvidos com isso, você tem tempo, e você tem às vezes um desgaste dessa relação comercial que se estabelece entre a locadora e o cliente de maneira desnecessária. Então, e ter esse documento subjacente, esse documento inicial, esse documento que garante e que comprova como todos os demais documentos serão efetivamente emitidos e como esses documentos efetivamente comprovarão ou terão esse lastro como contrato principal, é fundamental. Legal. É fundamental para a segurança das empresas,
para segurança contra essas investidas que às vezes acontecem. E às vezes, óbvio, não estamos dizendo aqui que o fisco não possa, o fisco pode, o fisco deve, mas empresas sérias estão ali simples e estão somente entregando o seu melhor, e às vezes esses equipamentos são tão bem manutenidos, como você mesmo disse, que a manutenção se assemelha como se fossem equipamentos novos, mas não são. Então, garantir isso através de um contrato, de um documento principal, é fundamental, porque senão você tem que fazer o quê? Você tem que buscar outros indícios, outras capacidades probatórias, outros indícios de prova. Aí você tem que ir para e-mails que foram trocados, reuniões que foram celebradas entre as partes. Eventualmente, hoje, você tem aí também, por conta da inteligência artificial, algumas reuniões que ao final tem um relatório, um resumo final. Mas isso, como eu disse, é tempo, é energia, é desgaste entre clientes, é desgaste entre jurídicos para descobrir, na verdade, de quem é aquela responsabilidade, quando na verdade essa responsabilidade deve ser de ambos. Ou seja, não é, muito pelo contrário, criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Não, é trabalhar conjuntamente, locatária, co-obrigada locatária ou co-obrigada solidária e locadora, para que a gente não enfrente esses problemas no futuro. E aí eu acho que uma outra coisa importante, Nath, que a gente tem percebido muito no mercado, de modo geral, é a questão de que, às vezes, pela ausência desses contratos e pela ausência de uma preocupação prévia, a gente tem visto, e é importante alertar, né, quem nos ouve, muitos golpes envolvendo essas questões. Né? E eu acho que existem algumas empresas que, infelizmente, de maneira muito maliciosa, dão aquele ar de que são empresas sérias, que são empresas que têm lastro. Sim. Mas são empresas que às vezes estão começando no mercado, e longe de mim aqui querer dizer que todas as empresas que estão começando fazem isso, muito pelo contrário. Claro. Mas é importante rememorar essas questões também, que são coisas que na prática a gente percebe. Então, fazer efetivamente essa análise, se importar com esses documentos, com essas assinaturas, porque às vezes a pessoa também chega vendendo aquela ideia, né, para as locadoras: ah, mas é a nossa primeira vez, vamos lá, eu quero que você seja um comercial legal, então você me dá uma quantidade de equipamentos. Então, isso pode gerar problemas futuros, né? Problemas, inclusive, porque a gente não sabe efetivamente o que essas empresas vão fazer com aqueles equipamentos, para quem que elas vão repassar. Então, eu acho que é importante também fazer esse alerta, já que esse aqui é um espaço mesmo para falar sobre locação, sobre construção, sobre incorporação, para entender também que passar por um contrato, assinar um contrato, ter esse lastro, passa por uma análise prévia, né? Até dentro daquela ideia de que algumas responsabilidades elas são pré-contratuais, enquanto o contrato está sendo conformado, e aí evita essas dores de cabeça. Sim. E, eventualmente, se as dores de cabeça acontecem, e infelizmente elas acontecem, pelo menos você tem um documento para você partir dele, para dizer quais são as obrigações, qual é a multa, para onde isso foi, inclusive subsidiar, se for o caso, a autoridade policial com aqueles documentos, para saber, olha, quem locou, quando locou, onde é que foi entregue ou foi retirado aqui e iria para onde. Então, tudo isso facilita e ressalta a importância do contrato bem conformado e especialmente assinado para iniciar todo e qualquer tipo de relação. Excelente. Até reforçando o que o doutor disse aí, eu percebo muito que algumas empresas de mercado, as maiores já aprenderam, né? Mas algumas empresas de mercado às vezes negligenciam entender o histórico da empresa que eles estão contratando, né? A vida regressa, né? Dos sócios, e isso é muito importante, porque se você não sabe de quem que você está contratando, de quem realmente é aquela empresa, na hora que você for efetivamente cobrar um contrato, se não tiver lastro, se a pessoa não for uma pessoa, a pessoa jurídica, né? Os dois sócios ou o sócio não for uma pessoa que realmente exista, vamos dizer, a gente sabe que, né, o doutor falou de golpe, tem muito isso, né? O cara que trabalha com a empresa no nome de terceiros, e aí a hora que você vai realmente cobrar a responsabilidade, não consegue nem achar o sócio da empresa, né? E aí, para fechar a empresa, é só você fechar a porta e ir embora. Se não tem o sócio ali, que é uma pessoa de mercado, você não vai conseguir cobrar o contrato. Então, não adianta você também ter um contrato rigoroso com uma empresa que já sabe que não vai cumprir, porque o sócio nem existe, entre aspas, né? A gente sabe hoje. Então, a gente vê muito isso no mercado, né? E pegando como gancho, qual é o erro mais comum em contrato de locação? Desses que a gente já vem
há tanto tempo aí analisando, qual que é o erro mais comum no contrato de locação? O que eu percebo assim nos contratos de locação, de modo geral, mas só voltando nessa sua parte anterior da fala, que eu achei bastante interessante. Legal. Que é trabalhar, talvez, que é o que a gente busca sempre fazer, com essa análise, né, claro, e que isso transpareça no contrato, ou seja, que você tem ali a locadora e uma locatária e, eventualmente, uma co-obrigada solidária ou uma colocatária solidária, que seja uma empresa também, por vezes a empresa que está por trás daquela SPE, né, uma incorporadora, uma construtora, e às vezes até a pessoa física, a pessoa natural, de eventualmente do sócio ou de um administrador geral, porque essas pessoas podem assumir essas obrigações. E também uma outra possibilidade, que essa é um pouco mais discutível e a gente precisaria de mais tempo para discorrer sobre ela, mas eu acho que a ideia é só para ficar no ar, tá, né? Que é de trabalhar, talvez, às vezes, com algumas espécies de garantias. De que, a depender de quanto você está alocando de equipamentos, se por alguma razão, como o contrato já prevê a maneira de indenizar aqueles equipamentos, se isso não acontecer, qual é a garantia contratual que você tem ali para cumprir com aquelas obrigações, né? E tal, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. E aí, falando de garantia, talvez existem alguns equívocos, né? Mas eu acho que, de modo geral, o que eu percebo muito na locação é um argumento de que a conferência. A conferência eu acho que é sempre uma grande questão, assim. E aí, depois, se você também lembrar de mais alguma coisa que você queira que eu comente, você fica à vontade, Renato. Mas a conferência é aquela ideia de que existe um contrato e é importante partir dessa premissa. O contrato de locação não é um contrato de consumo. Então, isso já está superado há muito tempo, até porque as locatárias utilizam aquilo como fomento da sua atividade. Sim. Então, não são destinatárias finais daquele produto. O Superior Tribunal de Justiça, aqui sendo um pouco mais técnico, já decidiu sobre essa questão da aplicação da teoria finalista mitigada, como a gente chama. Tá. Então, não... E outra, eu tenho certeza, conheço, né, empresas do mercado, em especial a Metroform, que muitas das vezes sentam para debater cláusulas, para discutir questões, né? Inclusive, como a gente falava da empreitada global, ou seja, é importante sentar à mesa para explicar por que a empreitada não funciona para locação, né? Sim. Mas aí a gente tem ali essas questões. Então, o que eu percebo às vezes o cliente recebe o contrato, assina o contrato e depois os questionamentos aparecem no futuro, especialmente relacionado à questão da conferência. Ou seja, obrigação de retirada de devolução, que invariavelmente é do próprio cliente. E aí, na conferência, às vezes vem aquelas questões relacionadas mas cadê o laudo fotográfico? Eu percebi que esses equipamentos não saíram, né, da locadora da maneira adequada. Quando, na verdade, como você mesmo disse no exemplo anterior, que a gente falava da questão da fiscalização, do ponto de vista da realidade que a gente conhece, posso Sim. falar de cátedra aqui da Metroform, os equipamentos saem de maneira tão bem conformada que parecem equipamentos novos. Então, Sim. essa questão do cliente depois alegar de, não... Então, a ideia de mandar um conferente, né, sendo funcionário ou não da empresa, tudo bem, mas isso gera um custo, né, porque eu vou mandar um conferente da empresa, que nem precisa de uma procuração, o contrato estabelece lá, mandar alguém, né, um conferente ou 2 conferentes. O que acontece às vezes? Contrato da própria transportadora, o motorista assina e depois essas empresas que locaram o equipamento querem reclamar, porque não vem com laudo fotográfico e tudo mais. Então, é importante, até, volto a dizer, para a segurança dessas empresas, para que elas vejam e saibam, inclusive, quem são as locadoras que efetivamente se comportam dessa maneira e se preocupam em entregar um equipamento que já sai do pátio da locadora pronto para utilização. Sim. Eu acho que isso é efetivo, assim, acho que isso é fundamental, acho que isso é relevante de dizer. Para evitar essas questões do problema da conferência. Não, mas cadê os documentos? Como é que eu sei? Eu já devolvi tudo. Isso aí é uma outra coisa que a gente escuta muito. Eu já devolvi tudo. Não, mas veja, o contrato prevê que as notas fiscais de saída, de remessa de equipamentos, notas fiscais de retorno, né, são os documentos responsáveis por fazer esse cotejo entre o que saiu, o que foi devolvido, certo. E especialmente quando da devolução, como é que está a condição desses equipamentos. Então, se esses equipamentos não foram devolvidos da maneira como eles foram locados, isso, obviamente, não pode ser imputado à locadora uma responsabilização de assumir esse prejuízo. Por isso que a gente tem ali as tabelas de indenização, sempre muito relacionado ao que o mercado pratica, sem querer se locupletar, muito pelo contrário,
passando simples e tão somente um custo que vocês mesmos vão ter com a manutenção daqueles equipamentos, ou eventualmente nem com a manutenção. Às vezes você, infelizmente, não vai poder mais utilizar aquele equipamento, porque no final das contas a locatária ou a colocatária não soube utilizar da maneira adequada, gerando um prejuízo, e aí, obviamente, a gente não pode admitir que esse prejuízo recaia só sobre a locadora, né? Sim, com certeza. Eu, inclusive, toda consultora que eu visito, eu sempre falo para eles que eles devem ter um gestor de equipamentos, né? Por quê? O gestor de equipamentos. Não é só porque a indenização é algo impactante, mas é porque também hoje a gente tem muito problema de fraude dentro das obras, de sumir equipamento. Às vezes o transportador, às vezes uma pessoa maliciosa ali desvia o equipamento que está saindo da obra para a locadora de retorno, e se você não tem uma pessoa de confiança sua, você fica ali à mercê de um negócio que a gente sabe que existe hoje no mercado, um mercado paralelo de venda de equipamento roubado, né? Então, se você tem um gestor, uma pessoa de sua confiança, ele sabe que o que saiu da obra chegou na locadora, e aí fica muito mais fácil você ter certeza do que vai sobrar para você de pagamento de indenização ou de material danificado ou não devolvido. Então, isso eu prego dentro das consultoras, que um gestor fica barato. Porque um gestor não precisa trabalhar um gestor para uma obra só. Esse gestor seria o cara que vai auditar todo o trabalho de recebimento e devolução do equipamento. E para aqueles equipamentos que têm um volume muito maior, por exemplo, escoramento metálico, quando entra ou sai de uma obra grande, ele acompanhar isso aí, o custo final dessa operação, pagando um profissional desse, ficaria muito mais em conta do que o cara deixar, como o doutor mesmo comentou aí, à mercê de um transportador fazer essa análise lá no momento da retirada do equipamento, né? Renato, você me permite uma complementação? Acho que isso é fundamental e era uma coisa que eu pensei aqui, mas é tanta coisa que a gente está conversando, eu esqueci de falar. Essa questão que a gente tinha levantado dos golpes, né? Fomenta muito esse mercado paralelo que infelizmente tem acontecido e a gente precisa coibir. Porque às vezes a gente percebe que isso depois, né? E a gente sabe que algumas locadoras, inclusive, imprimem a sua própria marca nos equipamentos para no futuro, né? Mas ainda assim como acontece quando você às vezes vê um armamento que tem a numeração raspada, isso acontece com os equipamentos. Mas isso fomenta o mercado paralelo de empresas locadoras que vão se lançar no mercado e que não garantem a segurança necessária. Sim. Seja para ela própria, seja para os seus colaboradores e seja para quem está contratando. Então é muito comum que no interior do Brasil, de modo geral, você veja empresas, e volto a dizer que não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que a liberdade de empreender é essencial, é fundamental, é prevista inclusive no artigo 170 da Constituição. Claro. Mas é importante que isso seja feito de maneira responsável. Então a gente tem que coibir esse mercado paralelo. E mais do que isso, dentro da vivência, inclusive, prática da locação, que a gente já comentou em momentos anteriores, a gente já teve que inclusive... pensar em atuações criminais de flagrante, por conta de apropriação indébita, que é um crime previsto lá no Código Penal, Sim. por conta disso. Né? Então, você abre uma investigação na polícia, essa investigação é sigilosa, e até que em determinados momentos a gente já conseguiu verificar na prática, inclusive acompanhando a diligência policial, a apropriação indébita desses equipamentos que às vezes estão num galpão que essa investigação verificou e tal, e você chega lá e se depara com um número muito expressivo de equipamentos, às vezes a totalidade do que estava numa obra que foi desviada, ou por um transportador, ou por alguém, justamente por não ter esse cuidado que você mencionou, ou seja, não tem uma pessoa ali que faz a curadoria disso, né? Da onde sai, para onde vai, como volta, e que garante, uma vez mais, segurança não só aquelas partes que estão contratando, mas Sim. eu faço questão de mencionar, é uma segurança pro mercado, porque depois você está contratando alguém que extraviou essas peças e que abriu uma nova empresa e que não tem responsabilidade, e no final das contas você vai ter um problema com essas mesmas peças porque não passaram pelas manutenções adequadas daquela empresa que produziu aquelas peças, que sempre teve o cuidado com aquelas peças, e no final você pode ter a vida de alguém ceifado, você pode ter uma obra que acontece alguma coisa muito mais grave. Então é importante também alertar quem nos ouve a respeito dessa questão. Legal, é isso aí, muito bom. Bom, então retomando a pergunta, eu vou até classificar ela um pouco melhor. Qual que é o erro mais comum em contrato de locação e o que você acha que gera mais conflito entre consultora e locadora? Eu acho que o que gera mais conflito entre a locadora e a construtora de um modo geral, assim, é entender
os pormenores do contrato de locação, de um modo geral, né? É entender por que as coisas acontecem de maneira diferente, retornando àquela ideia da empreitada global, por que isso não pode ser sempre feito dessa maneira. Então, o que você tem ali são as principais discussões, né? Quem retira, quem devolve, e não só a presença dessa pessoa nas obras para fazer a curadoria desses equipamentos, mas é importante a gente lembrar que o que a gente tem ali é uma transferência de posse, né? A posse até então, direta e indireta, é da locadora. Depois ela transfere a posse direta para a empresa que está locando ali o equipamento. E essa empresa é uma obrigação até que não decorre nem tanto do contrato, decorre da lei. Sim. Você tem que guardar aqueles equipamentos, você tem que conservar aqueles equipamentos, você tem que dar àquele equipamento a sua finalidade e devolver nas mesmas condições, porque isso também é uma questão de segurança da sua obra, segurança dos futuros locadores. Claro, o equipamento volta, passa por toda uma manutenção, passa pelos testes de segurança, sim, tudo muito bem cumprido, mas é importante entender que a guarda desse equipamento, né, a curadoria desse equipamento é fundamental para que ele desempenhe naquela obra o papel para qual ele foi locado e para que depois a gente evite essas discussões. E também o que eu percebo às vezes é que a gente tem uma discussão a respeito de como é que a gente chega nos valores, né, mensais de locação, quando a gente percebe que isso já está disposto lá no contrato. Ou sim, seja, por isso que talvez a acuidade, a responsabilidade em ter pessoas que entendam bem, especialmente dentro das construtoras e das incorporadoras, pessoas que entendam dos contratos de locação dos equipamentos móveis da construção civil. Para depois não parecer para suas respectivas diretorias que, não, eles estão cobrando a mais. No final das contas, a gente enfrenta muitas vezes ações e a gente tem obtido êxito no sentido de, olha, está no contrato, o valor unitário dos equipamentos, o valor diário desses equipamentos, como é que vai se dar a correção monetária, quais são os juros que são aplicados, quais são as multas que são aplicadas. Então, invariavelmente, eu percebo que essas são as grandes questões. No final das contas, quando dói no bolso é que a gente vê a grande preocupação que a gente tem na outra ponta, né? Sim. E às vezes eu não gosto de mencionar essa ponta, a outra ponta, porque parece que são coisas antagônicas, quando sim, na verdade todo mundo ali está trabalhando para desenvolver os seus objetos principais, seus objetos sociais, digamos assim. Só que não dá para pensar que para você desenvolver um objeto social de uma determinada construtora incorporadora, você tem que penalizar a locadora. E eu sei, né, pelo lado da locadora, que essa nunca é a intenção da locadora. A intenção é sempre manter uma boa relação, uma relação comercial, mas que passa por essas questões de segurança jurídica, de contrato, que eu acho que é o principal que a gente precisa estar sempre discutindo. Então, se eu pudesse pensar aqui, aí se você lembrar de mais algum, a gente pode comentar também, mas eu acho que essas questões de valor de locação e indenização são talvez os principais, não problemas, mas os principais pontos de discussão, superada aquela questão da importância da conferência. Né? Acho que a divergência passa muito por aí, sabe? Legal, muito bom. E é óbvio, né? Sem citar nomes, mas eu sei que a experiência é bastante. Você já viu um caso grave por conta de detalhe contratual? Já vi alguns casos bastante significativos e graves por conta de detalhe contratual. Inclusive, esses mesmos, né? A gente enfrenta grandes discussões a respeito de como é que por que é que, na verdade, você não tem, ou você não, do ponto de vista processual, não necessariamente a gente precisa de uma perícia, né? Porque sempre quando a gente discute isso, judicializa a questão, que é uma coisa que a gente tenta evitar, né? Sim, sim. Vamos sentar na mesa, vamos negociar, vamos eventualmente celebrar uma confissão de dívida. Mas aí o que a gente percebe, efetivamente, é que quando judicializa a questão, sempre vem no momento da produção de provas. Então você tem lá a petição inicial, depois você tem uma contestação, você tem uma réplica que responde à contestação. Sim. Aí chega na época da produção de provas. Invariavelmente a gente fala, a gente gostaria do julgamento antecipado, porque no final das contas a gente entende que as provas aqui são documentais, ou seja, o contrato e os documentos demonstram aqui como é que a gente quantifica o que saiu, o que ficou, por quanto tempo ficou na obra e quais são os valores que estão lá disponíveis, né, e disponibilizados nos demonstrativos mensais. Certo. Aí a parte contrária invariavelmente fala, olha, mas aqui a gente tem um problema de perícia, né? Temos que pedir uma perícia, uma prova pericial, porque tem que fazer uma avaliação. E na verdade, isso gera um custo
para esse litigante, né, Sim. em face das locadoras, porque você tem que contratar um assistente técnico, você também obriga naturalmente a locadora a contratar os seus, invariavelmente as perícias tendem a ser favoráveis às locadoras, então as construtoras e incorporadoras, às vezes, por não ter essa preocupação ou por não conhecerem essa realidade, as pessoas que atuam acabam gerando esse passivo. Seja na contratação de um assistente técnico para acompanhar uma perícia que invariavelmente vai ser desfavorável, porque o contrato já prevê. Sim. E isso do ponto de vista da própria perícia, porque são perícias de engenharia, como a gente costuma dizer, e perícias contábeis que faz com que essas pessoas tenham que desembolsar grandes valores. Então, tem muito essa questão, né? E aí, uma das outras questões que a gente observa do ponto de vista contratual é muito uma questão recente até que a gente tem debatido mais. Sim. A questão do dimensionamento, né, do tamanho da obra. O cliente às vezes não entende que ele tem... O projeto é dele, o projeto parte do cliente e aí ele apresenta para a Metroform esse projeto, né, de engenharia ou arquitetônico, eventualmente, e a partir dali você quantifica quais são os equipamentos, especialmente os escoramentos, o que vai para aquela obra. Isso retorna para o cliente dá um ok naquilo, né, do ponto de vista da segurança de ambas as partes. Aí quando você começa a entregar isso em obra, o cliente às vezes começa a dizer, olha, mas por não ter talvez essa experiência, essa expertise, ele começa a questionar. Quando, na verdade, de maneira nenhuma, a locadora nunca encaminha mais do que o cliente precisa. O projeto é do cliente, vem do cliente. E tudo isso acontece com essa dicotomia, ou seja, esse diálogo entre locadora e cliente final, digamos assim. Sim. Então, me parece que essas discussões que acabam acontecendo, que às vezes a não observância do contrato, dos pormenores, faz com que esses custos acabam acontecendo. É um custo inicialmente que é do próprio cliente, mas isso acaba impactando a locadora, porque no final das contas a gente também precisa se preparar com um bom assistente, Com certeza. precisa estar ali, né, à disposição. E aí, do ponto de vista não só da locação enquanto direito civil, contrato, processo civil, mas eu percebo também que a preocupação tem espraiado muito, e eu sei que cada vez mais a preocupação é também com os colaboradores, que no final das contas são as molas propulsoras desse mercado, né? Sim. E aí a gente tem essa preocupação de ter ali sempre esses documentos, os EPIs, os diálogos semanais de segurança, para garantir. E por vezes, né, não raras vezes, quando a gente recebe, se depara com reclamações trabalhistas de valores vultosos, eventualmente até por um infortúnio, acontecer um acidente, alguma coisa, a chance e o êxito tem sido bastante grande. Porque efetivamente a preocupação é com essa pessoa que está ali trabalhando, é com esse colaborador, é com essa colaboradora. Então, acho que essa é uma outra coisa também contratual que a gente percebe que aquele contrato básico de experiência, aquele contrato básico de trabalho já não cabe mais, e eu percebo a preocupação cada vez mais premente das locadoras de trabalharem com aditivos e de terem sempre contando com bons profissionais que garantem essa segurança do ponto de vista da segurança do trabalho. Sim, então, com acho certeza. que esses são os pontos assim que eu destacaria. Legal. E tem alguma situação, algum caso absurdo, assim, até cômico, que você já participou aí nessa jornada aí com relação a contrato, que aí tem o conflito e aí no final cria uma situação inusitada porque o cara distorceu totalmente, ou não leu, ou não entendeu muito bem, e aí aconteceu um caso aí cômico aí, sei lá, alguma coisa divertida, né? Sempre tem. Às vezes nas reuniões, né? A pessoa está naquele afã de ler o contrato, de achar tanto problema no contrato, e vai ficando brava durante a reunião, e aí o que você percebe é que ela simplesmente tão somente está utilizando as mesmas palavras que você, só que não daquela mesma maneira. Então você tem que explicar e tentar tirar esse fator subjetivo, que geralmente é a raiva que traz ali, né? O jurídico da parte contrária fala, não, tudo bem, mas nós estamos falando a mesma coisa. A gente pode falar de uma maneira diferente, mas eu acho que o mais engraçado do ponto de vista das situações que a gente já vivenciou cumprimento de reintegração de posse, que é uma coisa que a gente faz bastante. E às vezes a gente percebe alguns oficiais de justiça um pouco, não é uma crítica, muito pelo contrário, mas um pouco reticentes no cumprimento, porque no final das contas a construtora ou a incorporadora ou o cliente que está na posse dos equipamentos ali se demonstrou um pouco bravo, né?
E aí, invariavelmente, as pessoas ligam, né? O oficial liga, ou a oficiala liga. Eu não vou cumprir sem a força policial. Então, uma coisa que a gente sempre toma cuidado também, quando a gente vai ajuizar uma reintegração de posse, Sim. é pedir a liminar, né? E pedir que essa tutela seja concedida já com a decisão, com força de liminar e também com, eventualmente, se necessário for, o cumprimento, né, da força policial. E também cumprindo a reintegração de posse, a gente já se deparou, às vezes, com necessidade de retirar o escoramento. Claro que verificada a segurança para a rigidez daquela obra, mas substituir os equipamentos com algumas escoras de eucalipto que a gente achou ali pelo local, que certamente estavam sendo utilizadas naquela obra em algum momento, que depois foram substituídas por esses equipamentos, e nós falamos, e aí às vezes a contragosto, digamos assim, do oficial ou da oficial. Não, doutor, não, nós viemos aqui para cumprir, e quando a gente vai para cumprir em loco, nem sempre a gente vai, mas quando a gente vai, é para cumprir e colocar tudo no caminhão e como eu brinco, né, é trazer as crianças para casa. Então, mas doutor vai... Falei, tem segurança? Tem. Tem o responsável aqui? Quem que é o engenheiro da obra? Nós vamos tirar tudo isso aqui, vamos colocar eucalipto de volta, e o que der para tirar, nós vamos tirar. Claro que o que compromete a segurança da obra e das pessoas, não. Sim. Mas a gente já vivenciou essa desconfiança, né, de cumprir quando a parte que tá lá na ponta é muito brava, né? E aí o oficial liga, não, pelo amor de Deus, cadê a polícia? E às vezes, invariavelmente, a gente consegue, dependendo, às vezes, da comarca. Principalmente em comarcas menores, né, que a gente, às vezes, conhece já e pede um auxílio, e ou vai lá, despacha com o juiz na hora, já manda... Aí já resolve, aí quando chega a polícia também, os ânimos já se acalmam, o cara entende que ele tem que entregar mesmo os equipamentos, e, invariavelmente, a gente já teve que, durante o cumprimento aí, dar um jeito de escorar de alguma outra maneira a obra lá para levar as crianças para casa, porque no final das contas, depois que você ajuiza uma reintegração de posse, é o que você quer, né? É ter o seu cliente muito bem assessorado e com o retorno desses equipamentos, para evitar que eles fiquem ali no mau tempo, né? E tenham uma série de problemas. Também depende muito do local da obra, né? Sim, com certeza. Então, quando você está falando de uma obra de praia, você tem uma questão da maresia. Então, às vezes tem que agir rapidamente para deixar tudo bastante conformado. E no trabalhista também, nós já tivemos um problema já, atuando, que a gente atuou bem num processo, numa audiência de instrução. Foi até recente, no ano passado. E aí, depois que eu saí do fórum, tava ali pela rua esperando um Uber, procurando alguma coisa para comer, não me lembro bem, passou o cidadão de moto me encarando, assim, sabe? Então, é uma situação delicada, porque a pessoa também tem que entender que eu não tô ali para prejudicar ninguém, eu tô ali para defender os interesses que naquele momento a gente achou que era o mais adequado, né? Então, eu tomei uma encarada também muito tranquilo, falei, bom, vamos lá, vamos ver até onde vai, né? Mas, invariavelmente, acontece, assim, uma coisinha ou outra, né? Nas audiências também, aquele olharzinho, assim, né? Aquela coisa. Mas é tudo que a gente encara de maneira a prestigiar o trabalho, sabendo que nada é pessoal, nunca é pessoal, na verdade. É que o jurídico sempre, a outra parte reconhece a gente como, né, a parte contrária como inimigo. E, na verdade, você tá ali porque as duas partes não teve entendimento e aí a gente precisa de uma terceira parte, que é o juiz, para intermediar isso e dizer, o caminho correto é esse aqui, né? É o que acontece muito lá fora, né? Eu até costumo falar que as empresas têm contato lá fora, as empresas encaram muito tranquilamente, né? Porque eles só vão pro fator jurídico porque, as duas partes não chegou num denominador comum. Vamos pegar um terceiro para ver qual que é o melhor caminho, né? E depois que sai dali, fazem negócio novamente. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de às vezes virar inimigo um do outro, né? E não é um negócio legal, saudável. E, bom, estamos já partindo para os finalmente, né? Para o final, mas tem algumas perguntas aqui chaves que eu acho que a gente pode trabalhar rapidamente. O que não pode faltar num contrato bom? O que não pode faltar no contrato bom é, de maneira direta e objetiva, estipular quais são as obrigações de cada uma das partes. Legal. Eu acho que um contrato bem conformado é um contrato que não é um contrato de muitas páginas, muito pelo contrário. A gente já teve experiência com contratos de locação de equipamento móvel para construção civil ou outros contratos que têm uma ou duas páginas, ou eventualmente numa renegociação, quando a gente fala de uma confissão de dívida, que nada mais é do que um contrato, tem uma ou duas páginas. E estabelecidas ali todas as cláusulas necessárias e ficando muito claro quem tem que cumprir o quê, eu acho que isso é fundamental para um contrato. E mais do que isso, né? Eu acho que, às vezes, o contrato muito extenso, voltando ali àquela perspectiva da empreitada global, é um contrato que não se aplica mais, porque às vezes consta muita coisa que já está na lei, isso que eu quero dizer no final das contas. Ou seja, o que está na lei, o que a lei já determinou ao particular,
que ele tem que cumprir, ele tem que cumprir. Então é desnecessário ficar ali repetindo artigos de lei do Código Civil, né, se for um caso da lei das SAs. Para que a gente vai ficar repetindo o que a lei já disse, né? Claro que aqui a gente tem uma diferenciação muito técnica e rápida do que como é que a lei se dá na aplicação da administração pública e como ela se dá entre os particulares, né? Então, existe o princípio da legalidade ali. Na administração pública, você faz ou deixa de fazer o que a lei te permite. No privado, não. Você tem ali essa flexibilidade, grosso modo falando. Mas, respondendo objetivamente a essa pergunta, até pelo adiantado tempo, infelizmente, mas eu acho que um contrato que estabelece exatamente quais são as obrigações de maneira clara e objetiva e de maneira simples, sem muito juridiquês, o que cada um faz, o que cada um está obrigado a fazer. Ou seja, menos é mais, né? Menos é mais, invariavelmente. E aí eu ia perguntar, né? Dá para se proteger sem burocracia? Tá praticamente na resposta, né? Com certeza, eu acho que dá para se proteger sem burocracia. O direito, de modo geral, e aproveitando o gancho com aquela sua provocação anterior ali, muito bem feita, de ficar inimigo, né? No direito a gente tem muito isso, né? Então eu falo do ponto de vista acadêmico, né? Depois de ter passado especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, às vezes você escreve um artigo, né? Ou você se posiciona, às vezes eu dou aula também na especialização. Legal. E aí você vai discutir com o aluno uma determinada questão. E eu sempre falo, gente, olha, vocês têm que entender que o posicionamento acadêmico de contraponto não é algo pessoal. Eu não estou personalizando ninguém, eu não sou contra você, não sou contra... Eu tenho um posicionamento diferente. E no Brasil a gente encara muito mal isso. Aquela ideia da crítica, né? Sim. Não é a crítica pela crítica, é uma crítica construtiva. Talvez você vai mostrar para aquela pessoa que ela nunca analisou aquilo sobre um outro viés. Que é mais ou menos o que a gente fez aqui hoje. Ou seja, é analisar a alocação de equipamento móvel para a construção civil sobre um outro viés. Sobre o viés da locação, sobre o viés da locadora. Sobre as implicações que isso se dá também para o locatário, para o colocatário. Eu acho que a ideia é essa. E qual o conselho que você daria para quem está tratando com contato, com detalhe hoje? Renata, aí agora sim, puxando a brasa para nossa sardinha, contrate um bom advogado, uma boa advogada. Eu acho que é fundamental que a pessoa entenda, né? E se você talvez não tem muita familiaridade com esse mercado, você profissional, né? Não só busque bons profissionais, brincadeiras à parte, mas estude também, se desafie a estudar. Tem muita coisa boa sendo produzida por aí. Eu acho que o advento da pandemia nos demonstrou algumas perspectivas do autodidatismo, ou seja, de estudar de dentro de casa. E eu acho que hoje as assistentes virtuais nos auxiliam muito nas grandes questões, mas a gente não pode ficar dependente, porque o que eu falo sempre também para os alunos em especial, e tenho isso para mim, é que além de você fazer as perguntas para um assistente virtual, você tem que ter capacidade técnica de analisar quais são as respostas. Para verificar se alucinou, se não alucinou, de que maneira alucinou. Então, isso você só terá com conhecimento. E o conhecimento, desculpem, meus alunos, minhas alunas me escutam falar isso muito, é algo penoso. Não é gostoso. Às vezes você tem que abrir mão de um final de semana, de um sábado, de um domingo, de uma noite, estudando, revisitando bons materiais, boas bibliografias e sabendo sempre de maneira muito humilde que a gente todo dia acorda para aprender e é importante que a gente seja 1% melhor do que a gente acordou, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho em mente, assim. Então, acho que não fugindo disso, acho que são as principais dicas. Estude, tenha perseverança. E como diz o nosso amigo Ayrton Senna, um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. É filosofia Kaizen, né? É isso aí. Pessoal, ficaríamos conversando aqui por hora. Temos muitos assuntos que seriam extremamente relevantes aqui. Eu queria agradecer o Dr. Thiago, né? Foi muito prazeroso estar com você aqui hoje. Todos os assuntos aqui foram importantíssimos. Acho que a gente vai ter que marcar a parte 2 desse bate-papo, né? Mas agradecer muito. Pessoal, espero que vocês consigam tirar assim, boas lições aqui desse bate-papo de hoje. Doutor? Renato, mais uma vez eu queria agradecer a você, a toda a Metroform, Metrotalks, o pessoal que nos acompanha, a Bianca. E queria dizer que, especialmente, fico muito feliz com o convite. Já ia fazer mesmo essa provocação, estou à disposição para a parte 2, para a parte 3, para que talvez isso se torne recorrente, da maneira que vocês quiserem. É um grande, grande prazer mesmo estar com pessoas que entendem tanto desse mercado, que são pessoas muito humildes, muito íntegras, que eu sei que se preocupam, no final das contas,
não é consigo própria, se preocupam com os outros, se preocupam com seus colaboradores, com seus clientes e que desenvolvem isso a primar sempre pela segurança e pela excelência. Então, para mim é um motivo de grande honra, estou sempre à disposição, um grande abraço, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira aí, viu? Com certeza, muito. Obrigado. Até mais.